Este episódio é um oferecimento boardgames.com.br. Booting Card Games. E viaje no tempo, uma eletrizante aventura através do tempo e seus mistérios. Em um mundo onde a magia é real, bravos heróis armam-se de espadas e feitiços para atacar o mal que se esconde nos cantos escuros do mundo. As poucas aldeias próximas ao vulcão foram cercadas por saqueadores e bandos de orcs e kobolds. E ainda, ele chama a montanha de lá. Já tentaram antes, mas nenhum jamais retornou dos calabouços abaixo do vulcão. Talvez vocês sejam os únicos capazes de deter a ira de Ashardalon. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador. E nessa série vamos destripar as regras dos board games e card games mais bacanas do Brasil e do mundo. O programa de hoje traz um jogo que pra mim é muito especial. Na verdade, ele é responsável pelo meu apelido Jack, o Explicador. Ok, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Lá de volta aos anos 80 surgiu um jogo muito esquisito que misturava técnicas teatrais de interpretação e narrativa e que transportava o jogador para dentro de um universo maravilhoso e fictício. Isso na minha cabeça, na época, fez um puff. Como será? Como que isso acontece? É um jogo. Lembre-se que não tínhamos videogame naquela época. O máximo que nós tínhamos era um Atari ou um Odyssey. Conseguir um jogo desse era uma grande aventura. Não tínhamos internet, não tínhamos onde comprar e o mercado mal deixava você importar qualquer coisa que fosse. Então você tinha que arrumar um amigo que fosse viajar, fazer uma vaquinha todo mundo e conseguir comprar uma cópia. Esperava-se 2 meses até seu amigo voltar. Quando o jogo chegava, simplesmente a gente não conseguia entender nada. Ninguém sabia as regras. Então eu tinha que pegar o livro de regras, traduzir ele inteiro. Eu passava noites inteiras na máquina de escrever, depois xerocava tudo, distribuía para os meus amigos e finalmente conseguia chamar todo mundo para explicar as regras. Daí surgiu o Jack, o explicador. Felizmente, não vou mais precisar ficar desenhando mapas em cartolina ou usando tampinhas de cerveja como miniaturas. Vamos jogar The Wraith of Ashardalon, do Dungeons & Dragons Board Game System. A Wizards of the Coast já lançou 3 cenários do sistema Dungeons & Dragons Board Game. O primeiro deles é o Castle Ravenloft, onde os aventureiros enfrentam o próprio Conde Strahd em pessoa, o vampiro que controla mortos-vivos e criaturas sombrias em suas masmorras. O segundo é o que vamos conhecer hoje, é The Wraith of Ashardalon, onde os aventureiros enfrentam o grande dragão vermelho Ashardalon, que tomou como lar a antiga cidade dos anões, sob o terrível vulcão de Svarmstorm Peak. Um cenário claramente inspirado no sucesso do Tolkien, o Hobbit. E o terceiro lançamento foi The Legend of Drizzt, que conta a história dos guerreiros Drow. Esse último jogo já traz aventuras nas cavernas subterrâneas dos antigos elfos negros e traz 2 regras adicionais muito interessantes. Uma de time competitivo, guerreiros lutando contra guerreiros, e outra de cenários prontos. Mas isso é uma outra história. Hoje vamos aprender a jogar The Wraith of Ashardalon, o cenário que deu origem a todo o universo maravilhoso do Dungeons & Dragons. Todos os estilos de board game da Dungeons & Dragons são jogos cooperativos, ou seja, são jogos onde você vai ter que trabalhar em equipe. Vários jogadores deverão, então, trabalhar juntos para conseguir um objetivo em comum. Se um deles morrer, todos morrem. Você começa cada aventura, então, com 2 Healing Surge, 2 vidas extras. Digamos que durante a sua aventura, o seu personagem, ou seja, nocauteado, você, no seu próximo turno, vai gastar uma vida, ele vai reaparecer, vai lutar com monstros e, digamos que ele morra mais uma vez, você vai gastar a segunda
vida. Essa vida é coletiva, tá? Não é só para você, dos personagens inteiros terem gastado a segunda vida e você tiver no seu turno de herói ser revivido e não tiver novas vidas, todos na mesa perdem. Isso é um jogo cooperativo, ou seja, vocês vão ganhar juntos ou perder juntos. Cada jogador, então, poderá escolher entre um dos 5 personagens que vem no jogo. Caitlyn, a elfa paladina. Tarak, o meio-orc ladrão. Vistra, a guerreira anã. Queen, o clérigo, com seus poderes de cura. E Haskin, o meio-mago, meio-dragão, cuspidor de fogo. Cada personagem vem então com a sua ficha, com as suas habilidades e descrições e o seu baralho de cartas de poder. Esses baralhos vão ser jogados durante a partida para você definir que habilidades e que poderes o seu herói estará usando naquela ação. No início do jogo, o seu personagem vai poder escolher as cartas de poder que usará durante a partida. Existem 3 tipos de carta de poder, tá? A primeira delas, e mais simples, é At Will. É um poder que você poderá usar livremente, ou seja, cada turno ele estará apto a usar novamente essa habilidade. No caso aqui, ele tem um Lucky Strike, que dá um bônus de 7 para ataque. Ele poderá escolher essa carta sem ter que descartá-la futuramente. É um poder que ele poderá usar quantas vezes quiser. Uma outra carta que ele tem, por exemplo, é um Daily Power. O Daily Power é um poder um pouco mais poderoso, um poder mais forte. E normalmente são cartas que você só pode usar uma vez por dia, ou seja, uma vez por partida. Ele vai usar esse ataque e assim, aqui embaixo como está escrito no final da carta, assim que ele terminar de usar, ele deve virar essa carta e essa carta não poderá ser usada novamente. A não ser que você compre um item que te dê o poder para desvirá-la, então ela estará apta a ser usada mais uma vez. O terceiro poder, carta de poder, é o Utility Power. Utility Power normalmente são estratégias também que devem ser viradas após o uso, tá? Só pode usar uma vez por partida, assim que você usou aquela estratégia, você vira aquela carta e assim como as outras cartas, você se tiver um item que possa desvirá-la, ela estará apta a ser usada mais uma vez. Vamos conhecer mais de perto então os nossos personagens. No caso aqui eu tenho a ficha do Queen, o clérigo. Tá? Aqui eu tenho o nome dele, a descrição de raça, quais são os poderes dele. Aqui embaixo a descrição das cartas de poder que ele poderá usar durante o jogo. E aqui as estatísticas. Eu tenho aqui a Armor Class, que é a habilidade dele de defesa, ou seja, a armadura que ele tem, resistência. Eu tenho aqui The Hit Point, que é o quanto pontos de vida ele tem. No caso aqui ele tem 8 pontos de vida. A velocidade dele, que é Speed, de 5. E esse último valor aqui é o número de vidas que ele vai recuperar cada vez que ele usar um Surge de vida. Ele recupera apenas metade da sua vida inicial. Cada jogador recebe também, então, um baralho com os poderes diários, poderes at will, ou poderes à vontade, e poderes utilidades, ou seja, poderes úteis de estratégia que o seu personagem deverá usar também durante o jogo. No início da partida está descrito então na ficha do personagem quais poderes você poderá escolher e quantos de cada um desses aqui você terá que escolher. O que você não usar, você simplesmente descarta e volta para a caixa. Cada jogador recebe então a sua carta com sequência de jogo. Essa sequência de jogo deverá ser a mesma durante toda a aventura, sempre na mesma ordem. Ou seja, primeiro a The Hero Phase, que é a fase do herói, onde o seu personagem vai poder andar, explorar, lutar, matar monstros e coletar tesouros. Uma fase onde você vai ganhar níveis e experiências. Quando você terminar a sua Hero Phase, é só ver a carta que você tem aqui detalhado a segunda fase, que é Exploration Phase, a fase de exploração do calabouço. É onde você vai comprar novas tiles, poderão surgir novos monstros e vilões e novos desafios. E depois você tem a última fase, que é Villain Phase, que é a fase onde os vilões irão atacar, os monstros irão atacar e todas as armadilhas serão acionadas. Durante uma batalha, sempre que seu personagem receber um dano, você deve pegar um dos hit points ou escudos e colocar sobre o seu personagem para marcar quanto de dano ele recebeu. Quando ele atingir o valor igual ou maior do que a sua vida, ele simplesmente está
nocauteado. No início do próximo turno, ele deve então usar um dos Healing Surge que estão em jogo, que são, começamos com 2. Ele deve usar um dos Healing Surge e retornar ao jogo na sua próxima Hero Phase com apenas metade da sua vida, ou seja, 4 e ponto. No início de cada jogo, você deve então buscar no seu livro de aventuras e escolher uma das 13 aventuras prontas que já vem no jogo. Tá? Você vai começar sempre pela mais simples, que é a aventura número 1, a aventura solo. Depois você pode passar para a sua aventura 2, no caso aqui, já para o número de aventureiros iniciantes, ou aventura 3 e a aventura 4, assim por diante. Cada aventura vai te dizer, então, exatamente o que fazer para o setup daquela aventura. Você terá que separar as tiles ou placas corretas, os vilões específicos e as cartas que você poderá e tokens que você deverá usar durante aquela aventura. Tudo que você não for usar, ou seja, tudo que não estiver descrito aqui, pode voltar para a caixa, que só será usada em outra aventura ou numa campanha. No início de cada jogo, a tile de start deve ser colocada no centro da mesa e as miniaturas de cada personagem adjacentes à escada de entrada do calabouço. Digamos que Heskel, o nosso mago dragão, esteja em sua fase de herói, sua Hero Phase. Ele poderá então fazer 3 coisas. Ele pode andar e atacar, atacar e então andar, ou andar e andar. Como nessa primeira fase não tem nenhum monstro para ele derrotar ou nenhum tesouro para coletar, Heskel então decide explorar o calabouço. Ele poderá andar em qualquer direção, inclusive na diagonal, e em quinas de obstáculos como paredes ou escadas, ele também poderá andar livremente. E digamos que ele então ande e pare numa borda inexplorada do calabouço. Sempre que um herói faz isso, deve-se então comprar uma nova tile. E no caso, essa tile revelada vem sempre com um triângulo. Esse triângulo é encaixado aonde o nosso herói revelou a tile e então o jogador deve buscar o deck de monstros e revelar o monstro que vai habitar aquela nova tile. No caso, foi um Orc Smash. A miniatura, então, do Orc Smash entra sempre na marca queimada no tabuleiro. Essa criatura, esse Orc agora, ele vai ser ativado na fase do nosso mago, ou seja, na Villain Phase de Harsken, o mago. Esse Orc vai atacar e andar. Digamos que o nosso mago, então, tenha chegado na borda, vai precisar então comprar uma nova tile, e essa tile que ele comprou agora tem um triângulo preto. Esse triângulo preto também é encaixado, mesmo sentido que o outro, aparece um monstro da mesma forma, então ele deve comprar uma carta de monstros, revelar, no caso é um urso, esse urso vai para a marca queimada, mas, por quê? A tile tem um triângulo preto, agora na sua fase de vilão, Heskel será forçado a comprar uma carta de encontro, ou uma Encounter Card. Normalmente são coisas ruins que acontecem. Nesse caso, seria dardos envenenados, uma armadilha surgiria, ou Walls of Magma, seriam as paredes do vulcão estariam soltando lava e queimando a todos. Normalmente as cartas de encontro são muito ruins, então você não vai querer ver um triângulo preto aparecendo com muita frequência no seu jogo. Agora, digamos que Heskel, durante a sua Hero Phase, tenha terminado sua fase no meio do calabouço, ou seja, longe de uma borda não explorada. Ele não poderá então revelar uma nova tile, não poderá colocar um novo monstro em jogo, pulará a Exploration Phase, irá direto para a Villain Phase. Como ele não explorou nenhuma nova tile, ele é forçado então a comprar também mais uma carta de encontro. No caso aqui, The Rolling Boulder, uma pedra rolante vai esmagá-lo. Existem 5 tipos de cartas de encontro, tá? Você tem os Environments, que normalmente são cartas que permanecem no jogo até uma nova carta dessa roxa aparecer. No caso aqui, vocês estão cercados, acontece a cada turno alguma coisa ruim, e isso só vai ser, desativado quando surgir um novo Environment em jogo. Você tem ainda as Hazards, que são normalmente... no caso aqui são vapores vulcânicos ou poços que se abrem no chão e causam dano, tá? Vocês se machucam, eles acontecem e permanecem ativados, uma vez que um buraco, por exemplo, é aberto no chão, ele fica lá naquele lugar até o final da partida, ok? Ou você tem aqui eventos
que são coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia de um calabouço, como no caso aqui, um sentinela que grita pedindo por ajuda e várias hordas aparecem do nada. Ou você tem aqui maldições, tá? Que você acaba despertando antigos deuses, antigas doenças. No caso aqui, um berro terrível, você está amaldiçoado, você está simplesmente morrendo de medo. Ou você tem ainda eventos de ataque, que são eventos que acontecem, como por exemplo aqui são vapores quentes que saem do vulcão, ou lavas que surgem, alguma coisa assim, que ataca diretamente os heróis. E você tem ainda uma outra carta de evento muito comum, que é a Trap, ou armadilha. No caso aqui, são dardos envenenados, que provavelmente você pisou em alguma coisa, você acionou esses dardos e eles também vão te atacar. A armadilha, assim como o Hazard, eles são acionados a cada turno do herói. Ou seja, a cada turno que você tiver a sua Villain Phase, você vai ativar os seus monstros, vilões, e as suas armadilhas e as suas Hazards. Tá? Ou seja, essas cartas irão atacar os personagens sempre que elas entrarem naquela taia, naquela placa, naquela parte do calabouço. Ok? Vamos falar de outro conceito muito importante de movimento. O seu personagem vai poder andar livremente pelo dungeon e inclusive passar por cima dos outros personagens. Ele só não poderá parar. Ele poderá passar por cima e parar adjacente, por exemplo. Mas ele nunca vai conseguir passar por uma área que esteja bloqueada por monstros. Sempre que seu herói matar um monstro, tá? Essa miniatura sai do jogo e digamos que o Tarak controle, no caso do cultista, essa carta também vai ser descartada. E essa carta, ela tem sempre aqui embaixo um nível de experiência. No caso do cultista, nível 1 ponto de experiência. Essa experiência ela vai para uma pilha de descarte comum, ou seja, vai acumulando pontos de experiência que poderá ser usado por qualquer um dos personagens em jogo. Essas experiências servem para duas coisas. Primeiro, num ataque, qualquer ação de ataque do seu personagem, se você rolar um 20 ou mais no dado, nem na mão eu tiro, se você tirar 20 ou mais, você poderá gastar até 5 pontos de experiência para simplesmente pegar o seu personagem, que começa sempre com nível 1, virá-lo e agora ele é nível 2. Nesse jogo, os personagens só evoluem um nível, ok? Assim melhora a sua Armor Class, Hit Point, sua velocidade, e ele ganha ainda o direito de escolher mais uma carta de poder, ok? Outra função para os seus pontos de experiências acumulados é você descartar ou anular Encounter Cards, que são aquelas cartas de encontro. Sempre que você comprar uma Encounter Card e você não quiser lidar com ela, no caso aqui, uma armadilha surgiu, você não quer lidar com ela, você simplesmente poderá escolher em gastar 5 pontos de experiência para anular essa carta. Ela só pode ser anulada assim que ela é comprada, tá? Uma vez que ela está em jogo, ela não pode mais ser anulada. Então, é um senso comum, vocês vão decidir em equipe se vale a pena gastar os pontos de experiência acumulados para se livrar de uma maldição ou de uma armadilha. O ataque acontece de uma forma muito simples e muito similar a todo o sistema Dungeons & Dragons de ataque. Digamos que Hasken queira atacar o nosso Orc Smash, ele simplesmente vai escolher um poder. Ele escolheu, por exemplo, o Arc Lightning, que é uma habilidade, né, de soltar raios. Ele poderá aqui atacar até 2 monstros de cada vez, mas digamos que ele só tenha um monstro que ele queira atacar. Ele vai então ter um plus, ou seja, um booster aqui na sua rolagem. Ele vai rolar o dado, tirou 18, vai somar 7, que dá 25. Ele vai olhar então na defesa do Orc. No caso, a defesa do Orc aqui é 15, então ele com certeza acertou. E aqui ele acerta, causando 1 dano. O nosso Orc aqui tem 2 de dano, ele não morreu, então ele recebe uma marca de dano. Na próxima ataque, a gente já sabe que ele já tem 1 dano causado. Agora, digamos que seja a vez do Orc contra-atacar, tá? Chegou a Villain Phase, de quem tiver controlando essa criatura, e a pessoa então vai ler as estatísticas e táticas desse Orc Smash, que diz o seguinte:
o Orc Smash estiver até uma tile de distância do herói, ou seja, ele está a uma tile de distância, se ele estivesse aqui ele estaria duas, se ele estiver até uma tile de distância, ele move-se adjacente ao herói mais próximo, qualquer quadrado adjacente aqui você pode escolher onde ele vai ficar, e ataca com um Heavy Mace, com uma mace pesada que diz aqui que causa 1 de dano e ele tem ainda um bônus de 9 no dado. Ele vai então rolar o dado, deu 15 mais 9, dá 24, com certeza Haskin, que é o nosso mago apenas com uma defesa de 14, ganhou um dano. Então ele vai receber um hit point para marcar quanto dano ele tomou. Agora digamos que, ao invés do Orc estar aqui, o Orc estivesse aqui. Quando você lê a estatística da carta, ela diz aqui embaixo uma segunda opção, que é o seguinte. O Orc Smash então move-se um tile para se aproximar do herói mais próximo. Ou seja, ele vai mover-se dessa tile para essa tile, dessa placa para esta placa, ok? Sempre que o monstro se move de uma placa para outra, ele vai até a próxima marca de queimadura. Digamos que essa marca de queimadura já estivesse ocupada e surgiu um outro monstro aqui que deve se mover, tá? O nosso grill. O grill então vai mover-se, digamos a sua carta dica para ele mover-se, aproximar-se do herói mais próximo, uma placa, ele vai simplesmente ter que mover para cá, mas já temos um orc lá. Ele pode escolher então, o jogador pode escolher qualquer lugar dessa nova placa para colocar o grill. Você vai botar ele mais longe, por exemplo. Cada monstro, então, tem as suas estratégias e táticas descritas na sua carta, ok? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui mais uma vez no ataque do Orc Arqueiro, que fala o seguinte. O Orc Arqueiro, se estiver adjacente a um herói, ele ataca com os seus punhos. Ou seja, se ele estiver adjacente ao herói, ele vai dar um soco no Haskin, por exemplo. Agora, digamos que ele esteja aqui, e a segunda opção fala... Se estiver até 2 placas de distância de um herói, ele ataca o herói mais próximo com uma flecha. Então aqui ele está a 2 tiles de distância e ele vai poder atacar uma flecha. Observe que nesse jogo não existe linha de visão. Tá? O conceito de linha de visão ele foi ignorado nesse sistema da Dungeons & Dragons Board Game. É um sistema, segundo o próprio criador, que é o Peter Lee, eles acharam que a linha de visão era uma estratégia que iria atrasar muito a jogabilidade e a intenção desse sistema não era essa. Tá? Então, digamos que a flecha ele vai poder fazer curvas, tá? O monstro pode sempre atacar, contanto que esteja o número de placas referentes à sua estratégia obedecidos. Aqui diz que ele pode atacar até 2 placas de distância, então ele vai poder placar 1, 2, mesmo em curva, tá? Então ele atacaria com uma flecha, jogaria-se o dado, deu aqui 13, a flecha é a primeira aqui de cima, a flecha, não, desculpa, é a segunda de baixo, a flecha tem um bônus de 6, então seria 19, acertaria o nosso mago, causando então 2 de dano, ok? E aqui pequenininho ele tem mais uma letrinha pequenininha que diz que, mesmo que erre, causa 1 ponto de dano. Às vezes o monstro tem aqui 2 tipos de ataques diferentes, tá? Dependendo de onde ele está, de onde ele começa o turno, ou seja, se ele está próximo ou ele está distante, ele tem um tipo de ataque diferente. No caso aqui do urso, a estratégia dele fala, se o Cave Bear estiver na mesma placa que o seu herói, ele ataca com as suas garras. Então aqui ele tem um booster de 6 na sua rolagem, causa 2 de dano. Se ele estiver até uma placa de distância, ele vai então correr, ficar adjacente, terá um bônus de 8 e além dos 2 de dano, ele deixa uma condição aqui que é Daisy. Ou seja, essas condições, existem 2 condições diferentes no jogo. Uma é Daisy, que seria estonteado ou tonto, ou atordoado, ou envenenado é uma outra. Tem aqui, por exemplo, um personagem que é o cultista, tá? Ele tem também um ataque. No caso, o ataque dele é com uma adaga envenenada. Se ele te acertar, ele causa 1 de dano e você está envenenado. Sempre que você tem alguma condição de veneno ou Daisy, uma dessas marcações
é colocada sobre a sua ficha de personagem. Sempre que seu personagem é atacado por uma criatura e fica Zonzo ou Daisy, um marcador desse é colocado sobre a placa dele. No caso de Daisy, ele terá que escolher no próximo turno se vai se mover ou atacar. Não poderá fazer duas ações, apenas uma delas. Quando terminar o seu Hero Phase, ele poderá automaticamente descartar essa condição. Agora, se o seu personagem foi atacado por um monstro e foi envenenado, no início da sua próxima Hero Phase, a primeira coisa que vai acontecer é o seu personagem irá ganhar 1 ponto de dano. No final, então, da sua Hero Phase, você tem sempre a oportunidade de rolar um dado, e se caso você tire 10 ou mais, no caso eu não tirei, você poderia, se fosse um 10, eu poderia retirar essa condição do meu personagem. Como eu não tirei, eu rolei um 8, essa condição fica no próximo turno, e no próximo Hero Phase, a sua próxima fase de herói, ele irá receber um outro ponto de dano. Existem alguns tesouros ou alguns feitiços também que cessam essas condições. Tá? Você, por exemplo, um clérigo, ele poderia, por exemplo, usar um dos seus feitiços ou ataques específicos que poderia tirar essa condição dele, ok? Digamos que seja a Exploration Phase de Haskin e ele tenha terminado sua Hero Phase adjacente a uma nova borda não explorada do calabouço e tenha comprado então uma nova tile que entra aqui. Ele vai então sortear o monstro, saiu um Orc Smash, ok? Esse monstro agora pertence a Haskin, ou seja, ele vai ser ativado durante a Villain Phase de Haskin. E vem para perto da sua ficha do personagem e Haskin, digamos que continue jogando, ele vai andar mais uma vez, vai chegar a uma nova borda não explorada no turno seguinte e vai comprar um novo tile. Ele terá então, mais uma vez, que comprar uma nova carta de monstro e mais uma vez outro Orc Smash, ok? O que acontece? Bem, cada personagem não pode controlar mais do que uma criatura, um monstro da mesma espécie. Tá? Então simplesmente tem que descartar essa carta e comprar uma outra carta. Agora saiu um cultista. Ele pega o cultista e coloca na marca. Agora digamos que Vestra, em seu turno, tenha também chegado até uma borda adjacente não explorada do calabouço, tenha comprado uma nova tile, então ele também vai ter que sortear uma carta de monstro, e agora sim saiu um outro Orc Smash. Então Vestra, apesar de já existir um outro Orc Smash na mesa, mas é controlado por Haskin, então ela pode botar esse monstro em jogo e a carta vai para o lado do cartão de Vestra. Sempre que Vestra, na sua fase de vilão, ativar esse Orc, o que vai acontecer é que todos os Orcs Smash na mesa vão ser ativados. Ou seja, esse Orc controlado por ela ou esse Orc controlado por Haskin, os dois vão atacar, mover-se. Da mesma forma, no próximo turno de Haskin, o Orc Smash dele vai atacar e o outro de Vestra também. Agora digamos que não seja Vestra que tenha derrotado o monstro, e sim Tarak. Tá? Tarak atacou o monstro morreu, essa miniatura sai de jogo. A regra diz o seguinte: caso o Tarak controle o Orc Smash, ele descarta aquela carta. Mas Tarak não controla nenhum Orc Smash, então ele tem que ir no sentido horário, nos jogadores, e ver qual é o próximo jogador que controla um Tarak Smash. Se for Vestra, descarta essa carta. Se for Haskin, descartamos esta carta. Ok? Todo turno que você destruir um monstro, você terá o direito a comprar uma carta de tesouro. Tá? As cartas de tesouro normalmente eles te dão um bônus de defesa, um bônus de ataque ou uma poção mágica de cura, alguma coisa assim. Caso seja um bônus, funciona da seguinte forma. Digamos que Tarak tenha comprado aqui uma espada mágica que dá mais 2 de bônus ao seu ataque, ok? Ele já tinha um outro espada em seu inventário, uma espada Vorpal, que também lhe dá 2 pontos de plus, tá? Para ele poder melhorar o seu ataque. Ele nunca poderá acumular 2 itens que tenham a mesma habilidade, tá? Mesmo que seja 1 ou 2 bônus, mas sempre que for ataque, você poderá escolher um. A mesma coisa que funciona com defesa. Digamos que Tarak tem aqui o seu escudo, Troll Shield, que é como o escudo do Capitão América, tá? Que lhe dá aqui também uma proteção de mais 2 em Armor Class.
E depois, durante o jogo, ele tenha comprado uma outra carta, que é o amuleto de proteção, que dá mais um bônus. Ele não pode acumular os bônus também de defesa, tá? Ele teria que escolher um dos 2 itens para usar. Normalmente, quando você compra uma carta de tesouro que você já tem aquela proteção ou aquele ataque específico, você acaba tendo que escolher um outro personagem que poderá fazer melhor uso daquele item. Alguns itens especial, como esse aqui, por exemplo, ele, além da defesa, ele te dá um ataque. Ou seja, você pode atirar, que ele é Capitão América, você pode atirar o escudo até 2 placas de distância e acertar os monstros causando 1 de dano. Isso é muito legal porque aqui, no caso específico dessa carta, ela não conta como um ataque. Então você teria, além do seu movimento normal na sua Hero Phase, seu ataque normal na Hero Phase, você poderia atacar mais uma vez atirando o seu escudo no seu inimigo. Tá? Outras cartas vão te dar movimentos extras. Os itens são muito interessantes e muito valiosos. Você pode reparar que todo item tem aqui embaixo o seu valor também em ouro. No caso aqui, 200 peças de ouro. Tá? Isso só é utilizado durante as campanhas. E durante as campanhas, para você não acumular muitos itens, você simplesmente recebe um token de item que entre uma aventura e outra você poderá trocar aquele valor de dinheiro que você acumulou numa lojinha e comprar novos itens, novas armas. Bom, é isso. Com certeza várias dúvidas vão surgir durante a nossa partida. Não esqueça que no gameplay vamos conhecer mais de perto cada uma dessas cartas, então você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a estratégia do jogo e conhecer um pouco mais desse cenário. Ok? Você já conhece a BoardGames.com.br? É simplesmente a maior loja virtual de games do Brasil. São mais de 160 títulos para pronta entrega. É só você escolher o seu card game ou board game favorito que eles despacham para todo o Brasil. E a entrega é rápida e garantida. Lá você vai ficar por dentro de todos os lançamentos e conhecer todas as novidades do mercado. Vai poder assistir tutoriais que vão te ajudar a escolher o melhor jogo para a sua família ou para o seu grupo de amigos. BoardGames.com.br, a maior loja virtual de games do Brasil. Viajar no tempo pode ser emocionante, mas também muito perigoso. Perigos, reviravoltas e muitas emoções em Viagem no Tempo, mais um novo jogo da MS Jogos. É isso, galera, esse foi o final do nosso tutorial das regras do sistema Board Games da Dungeons & Dragons. As regras são as mesmas, independente do cenário que você escolher. Pode mudar uma carta ou outra, um efeito ou outro um pouco diferente entre um cenário ou outro, uma habilidade extra de algum monstro, um desafio um pouco diferente. Vale a pena, na verdade, você conhecer os 3 cenários. Mas se você gosta mais das aventuras com suspenses e vampiros e mortos-vivos, Castle Ravenloft seria uma ótima opção. Já se você prefere a agilidade dos draws e conhecer o mundo subterrâneo das cavernas dos elfos negros, The Legend of Drizzt com certeza seria uma boa escolha. Ou, no meu caso, se você é um grande fã do Dungeons & Dragons, nada melhor do que lutar contra orcs, goblins e matar dragões. No site da Dungeons & Dragons você consegue baixar novas aventuras para cada um dos cenários e as regras opcionais para você fazer campanhas e misturar todos os cenários. E além disso, você pode trazer todas as miniaturas do seu Dungeon Command para dentro do sistema de Board Games da Dungeons & Dragons. Você então assim vai trazer novos monstros, novos desafios para um jogo tão bacana quanto Castle Ravenloft, Race of Ashardalon ou The Legend of Drizzt. Não se esqueça de visitar o site da Catarse. Lá você vai encontrar vários projetos de card games e board games prontos para serem financiados coletivamente. Se você tem alguma dúvida, escreva pra gente e não esqueça de assistir o nosso gameplay. Na verdade, vamos fazer um pouco diferente dessa vez. Eu vou chamar o Thiago, nós vamos montar uma mesa de Race of Ashardalon e vamos selecionar 3 heróis. Eu vou lutar com um herói, o Thiago vai escolher o outro e vocês vão ter a opção de, cada 2 turnos, decidir o que o herói de vocês vai fazer. Vamos experimentar como que fica e aguardo vocês no próximo programa. Tchau, tchau!